Olá a todos, muito obrigado por ter você comigo aqui novamente. Seja bem-vindo mais uma vez a mais um vídeo inédito aqui nesse canal. Se você gostar desse vídeo, por favor, deixe seu like. E se você gostar dos conteúdos, se você acompanha, por favor, inscreva-se no canal, tá? É muito importante aí pro engajamento, certo? E é bom que esses vídeos, a informação espalhe para o máximo de pessoas possíveis, certo? Pois bem, então vamos lá. A pergunta do vídeo, a pergunta central é: teste de curvatura prova que a Terra é plana? Porque o teste de curvatura é um argumento muito usado por terraplanistas. Eu, quando acreditava e defendia o modelo da Terra plana, eu também usava o mesmo argumento. E muito disso é baseado em vídeos do YouTube, baseado naquele documentário do Terra Convexa, né? Pois bem, então fizeram alguns experimentos no documentário Terra Convexa, que eu já assisti inclusive. E aí, no resultado dos experimentos, os caras concluem que se naquela distância em que eu medi, tá entendendo? Coloquei um laser, se o laser alcança aquela distância e aquilo ali se provou plano, portanto a conclusão que eles chegaram é que toda a Terra é plana. Mas será que é válido eu usar esse experimento e essa argumentação para chegar a essa conclusão? Porque veja bem, a Terra ela tem 40 mil quilômetros de circunferência e 6.373 quilômetros de raio. Então, se você faz um experimento e aí, sei lá, com uma Nikon P1000 ou com um laser, e esse laser chega a 20 quilômetros de distância, no meu ponto de vista hoje, isso não prova necessariamente que toda a Terra seja plana. Isso prova que naquele pedaço de horizonte de 20 quilômetros, aquilo ali é plano. Porque não tem como você ver a curvatura de uma distância, dessa. Tá entendendo? Até porque você é muito pequeno em relação à circunferência da Terra. Somos pequenos demais, certo? Então, eu penso que isso é um argumento um pouco, assim, fraco, né? Mas enfim, eu vou explicar por quê. Bom, o intuito desse vídeo é corrigir algumas informações, tá? Que eu passava antigamente aqui no meu canal. Todos sabem, né, que eu defendia o modelo da Terra plana, já fui um terraplanista, sei exatamente como um terraplanista pensa. E eu pretendo fazer alguns vídeos refutando o que eu passava aqui no canal, porque eu entendo que eu passava a informação errada. Portanto, nada mais humilde e justo do que eu vir aqui corrigir essas informações, certo? Portanto, eu atesto hoje que não, testes de curvaturas, esses testes de curvaturas aí mal feitos, não provam que a Terra é plana. Pô, Lucas, mas você tá fazendo esse vídeo para provocar os terraplanistas? Não, cara, não entenda dessa forma. Eu não tô fazendo esse vídeo para provocar ninguém. Tá entendendo? Eu só quero difundir aqui um pensamento crítico e levar o meu público a pensar, a raciocinar em cima disso. Tá entendendo? Porque as pessoas intuitivamente atestam que a Terra é plana. Tudo bem, é uma ideia que intuitivamente faz sentido. Porém, vale lembrar o seguinte, que a realidade como um todo, ela não se baseia apenas na intuição. Ela não se baseia apenas na nossa visão limitada de mundo. Tá entendendo? No nosso pedaço de horizonte. Porque foi justamente dessa forma que os povos antigos antigamente acreditavam também que a Terra era plana. Dessa maneira. Eles viam o Sol se movendo, a Lua, as estrelas, né? Eles pensavam que a Terra era plana e imóvel, né? Porque eles não tinham o grau de instrução que nós temos hoje. Hoje nós temos informações demais para saber que essa ideia ela está em tese equivocada, né? E a ciência provou que as coisas não são assim, certo? Com o passar do tempo, foram se acumulando conhecimentos, né? E hoje a gente pode atestar que a Terra não é plana e imóvel, e sim que a Terra é esférica e ela se move ao redor do Sol. Tá entendendo? E é algo que, tipo assim, é até chover no molhado dizer isso aqui, tá entendendo? Bom, veja bem. Nessa imagem nós podemos ver basicamente o que a maioria dos terraplanistas apresentam como evidências de que a Terra é plana, de que o mundo seja plano. Então, em muitos vídeos mostra isso aqui, né? Mostra esse objeto aqui, né? Que serve como um ponto referencial. Normalmente a pessoa que está da areia, ela tá vendo esse objeto aqui bem pequeno, pequenininho, lá no horizonte. Porém, quando alguém aproxima o zoom de uma câmera, né, nessa direção, quando a pessoa está usando uma câmera ou um instrumento óptico e ela aplica um zoom, esse objeto vai estar desse tamanho
e, portanto, vai ser provado que esse objeto ele está aquém, né? Ele está antes da linha do horizonte, tá entendendo? E não depois dela. Portanto, eles concluem, tá vendo aí, ó, a Terra é plana, o objeto não está se ocultando numa suposta curvatura. Sim, correto, ele não está se ocultando ainda numa suposta curvatura. Porém, ele ainda está aquém da linha do horizonte. Então, você dizer que a Terra é plana só porque o objeto está um pouco antes da linha do horizonte, ele ainda não se ocultou totalmente, também é desonestidade no meu ponto de vista. Então, quando a pessoa aproxima com o zoom, vê isso aqui. Portanto, os terraplanistas usam isso aqui e já atestam, já confirmam. Não, tá vendo aí, ó, a Terra é plana. Tá entendendo? Foi aproximado um zoom e foi constatado aí por esses experimentos, chegou-se à conclusão de que o mundo não pode ser esférico e que não existe curvatura por causa disso aí, certo? Mas a gente vai ver os problemas disso aqui, certo? Bom, essa imagem aqui, ela também está bem didática. Então nós, como observadores, simples observadores, nós temos o nosso campo de visão. Então a gente vê lá. Então a gente olha para o horizonte, né? Tem o horizonte do observador e tem o limite da visão do observador. Então a nossa visão ela tem um limite, que é cerca de 4,5 km, por aí, tá? Posso estar errado também, deve ser um pouco menos. Mas a margem é isso aí. Temos o limite do campo de visão do observador, certo? E a gente tem uma zona não visível. Essa zona não visível ela já está oculta pela curvatura da Terra, que é a parte que a gente já não está vendo, que o olho nu não alcança, né? Que a visão humana não alcança, certo? Então, meus amigos, o que está acontecendo ali na imagem que eu mostrei anterior é que aquele objeto ele está um pouco antes da linha do horizonte e esse objeto ele ainda não está na zona não visível. Pelo contrário, ele está numa zona ainda visível. Tá entendendo? Significa que ele ainda não foi oculto pela curvatura da Terra, mas o pessoal atesta que não. Isso aí já é evidência que a Terra é plana. Tá entendendo? Bom, então essa imagem aqui, ó, que eu estou mostrando, ela refuta esse pensamento terraplanista, essa ideia, e refuta a imagem anterior. Desculpa. Essa imagem aqui, ela refuta a imagem anterior que eu mostrei para vocês. Porque aqui vocês podem ver que aquele navio cargueiro, ele já está praticamente com todo o casto oculto pela curvatura da Terra. Então, nessa imagem aqui que a gente está vendo, também foi aplicado um zoom de alguma câmera. Então a gente pode ver que tem um navio aqui que está aquém, ou seja, antes da linha do horizonte, ele está sendo aqui bem observado, né? Claro que na visão de um observador, sem nenhum instrumento óptico, nenhuma câmera, ele não estaria vendo nenhum desses dois navios aqui, né? Uma pessoa olhando da areia. Porém, sei lá, se o cara tiver com uma câmera Nikon P1000, tá entendendo? Ou com um binóculo, né? Ou com algum tipo de luneta, algum objeto, aparelho específico, ele vai visualizar isso aqui. Porém, a gente tem aquele navio cargueiro que está além da linha do horizonte. Então eu pergunto, se a Terra é plana, né? Se esse argumento aí que eles estão usando para dizer que a Terra é plana, então eu vou rebater essa pergunta com outra pergunta, que é o seguinte: explica que esse navio cargueiro está tendo todo o casco oculto. Se a Terra é plana, por que ele está se ocultando? Por que ele não está na mesma altura, né? Porque ele não está na mesma altura que esse outro navio aqui. Por quê? Porque ele está se ocultando pela curvatura da Terra, tá entendendo? É algo lógico, né, de se concluir. Bom, então como vocês podem ver, ó, esse navio aqui comum, ele está aquém, ou seja, antes da linha do horizonte, e o navio cargueiro além da linha do horizonte, ou seja, já meio que se ocultando ali na curvatura, começando a entrar na parte não visível, certo? Bom, então vamos lá. Vou dar um exemplo agora na prática para finalizar o vídeo, para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer desde o início. Vamos supor que você decida fazer um experimento na beira da praia. E você decida fazer um teste de curvatura, né? Como muitos terraplanistas aí fazem, né? Por aí. Então vamos supor que você pegue um instrumento óptico, tipo uma Nikon P1000, algo desse tipo, e aponte na direção do horizonte. Com isso, você vai tentar testar se realmente os objetos se ocultam por causa da curvatura ou se os objetos ainda podem ser observados. Porém, não é porque os objetos voltam a ser observados que signifique necessariamente que a Terra seja plana. Vamos supor que a sua câmera tenha alcançado 30 km de distância, tá? Tô dando um exemplo. Apontou a câmera lá para o horizonte. Você conseguiu atingir 30 km de distância. Conseguiu visualizar objetos que outrora você não conseguia visualizando a olho nu, certo? Pois bem, vamos lá. O que você está provando quando você traz um objeto de volta ao seu campo de visão? Você está provando que a Terra é plana? Toda a Terra plana?
toda a Terra é plana por causa disso, ou você está provando que naquele pedacinho de horizonte, naqueles 30 quilômetros que você observou, apenas esses 30 quilômetros se demonstram ser planos. E aí? Será que é válido eu pegar esses 30 quilômetros, essa limitação que a minha câmera, que o meu equipamento tem também, e pegar esses 30 quilômetros, será que é válido eu afirmar que toda a Terra seja plana? Você sabe, tipo assim, a pergunta que eu faço é a seguinte: 30 quilômetros. Você acha que 30 quilômetros corresponde a quantos por cento de 40 mil quilômetros de circunferência? Você tem noção do quão grande e absurdo é 40 mil quilômetros de circunferência? Você acha que é válido, cara? Bom, então, eu concluo o seguinte, que esses testes de curvatura, eles não servem para provar nada. No meu ponto de vista, isso aí não prova nada. São resultados equivocados e esses testes de curvatura nem experimentos são pseudo-experimentos. Né? Isso aí é apenas observação, nem é um experimento real. Claro, concordo que ciência se baseia na observação, tá entendendo? E cálculos, correto, tá entendendo? Porém, vale lembrar o seguinte, que a Terra tem 40 mil quilômetros de circunferência. Se a sua câmera pegou, sei lá, 100 quilômetros, 60 quilômetros, isso prova que dentro daquele seu mundinho ali de 60 quilômetros de distância, você provou que esse pedaço ele é plano. Tá entendendo? E isso corresponde ao quê? Corresponde a quantos por cento de uma Terra com 40 mil quilômetros de circunferência e 6.373 quilômetros de raio? E aí? O que você pode responder pra mim? Então, no meu ponto de vista, isso é um resultado equivocado, tá entendendo? Isso não prova que a Terra seja plana, isso só prova contradição no modelo, só prova contradição do pessoal que tenta usar esse argumento como um argumento aí que a Terra seja plana, tá? Algo equivocado. Bom, espero que todos tenham gostado, deixe seu like se você gostou desse vídeo. Por hoje é isso, muito obrigado e até mais.